pouco pra te amar. Me dá eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar. Me dá eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar. Shikandaramaya Sirikandoramaya. Uma vida é pouco pra te amar. Soriana Lalabacerere. Continua adorando, aleluia. Não para. Senhor, nós te amamos, aleluia. Tu és santo Deus. Nos impulsiona, Senhor. Nos impulsiona, Senhor. Te queremos, Pai. Este é um campo de treinamento, Senhor. Este é um campo de treinamento, aleluia. Te queremos, te queremos. Aleluia, nós queremos estar, aleluia, com os teus anjos, proclamando o teu nome. Foge o nosso coração, Senhor. Foja, vai forjando o nosso coração, Senhor. Um coração que queima, aleluia. Aleluia. Uma vida é pouco pra te amar. 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 Me dá eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar. Me dá eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar. E até os últimos dias, Senhor. Até o fim, Senhor. Até os nossos olhos cerrarem, Senhor. Aleluia. Nos dá um coração limpo, Senhor, para que nós possamos, aleluia, despertar cada vez mais nosso espírito adorador, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vai tomando teu lugar, devagarzinho, sem pressa. Sabe, a adoração é a melhor parte do culto, irmão. Porque é a parte que nós damos para Deus. A palavra de Deus nos dá para nós, mas a adoração é nós que damos para Ele. Então, nós podemos manifestar isso diante dEle, com alegria, com entrega. Certamente, quando nós tiramos canções espirituais, Ele vem e nos acha no meio da multidão. Aleluia. Vamos chamar os profetas e profetisas do Senhor. Hoje eles não estão com pressa, está tudo certo. Pode vir.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus. Todos os 4, 5, 6. Certo, tu também quer orar? Tá bom. Nós vamos fazer o seguinte: 2 vão orar hoje, tá? Bom. Você sabe orar? Tá bom. Então primeiro ela, depois vocês aqui, tá? Pode orar. Aleluia. Senhor, que cada som que nós fazemos não importa para ser uma música, não importa para ser uma diversão, não importa para ser uma igreja, não importa para ser uma uma sala de aprendizagem de Deus. Não vai ser nada disso. A única coisa que essa igreja vai se tornar vai ser um dos seus tempos. E em nome de Jesus, eu abençoo o seu tempo para que nada e ninguém possa destruir o que nós estamos fazendo para você. Por favor, nos ajuda. Amém. Sim, Senhor Jesus, eu agradeço por esse dia. Eu quero que esse culto seja normal e termine todo dia. E eu quero que esse culto não seja destruído. Por causa que é sua igreja. E eu sei que você me ama. Amém. Amém. Siga as flores devagarzinho. Amém. Domingo tu ora, tá? Senhor, nós declaramos que eles serão melhores que nós, Senhor. Eis aqui uma geração de profetas, evangelistas, ministros do Senhor. Nós declaramos que nenhum deles se perderá, Senhor. Nós já abençoamos as esposas, os maridos deles, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Nós estamos muito felizes com a nossa geração que passa por um culto, né? Não é uma creche, é um culto, amém, irmãos? E eles têm aprendido a profetizar. E nós temos recebido as palavras proféticas de nossas crianças. Aleluia. Nós temos alguns irmãos que estão pela primeira vez aqui. Nós temos a Silmara, Leonardo, amém. Aí, o Davi, a Esther, amém. O Nilson, aleluia. Márcio, a Gláucia, nossos amigos de longos tempos. Estamos muito felizes por tê-los aqui. O Isaac, a Débora. Onde estão vocês? Aqui. E a Luísa também, né? É isso? Glória a Deus. Sabe, às vezes a gente pensa assim, a gente fala, né? Olha, vocês estão aqui pela primeira vez. Mas nós de verdade acreditamos que o Senhor é aquele que se desloca no tempo. Então, diante de Deus, diante do Senhor, o Senhor ele vem do fim para o começo. Então o Senhor tem uma hora marcada, tem uma palavra certa, tem algo específico, tem algo que é para nós. Então no Senhor, Ele já sabia que você estaria aqui nessa noite. Nós apenas os recebemos. E como é que nós recebemos? Sejam bem-vindos à casa do Pai. Esta é uma casa de paternidade. Amém? O Filipe está aí? Está aí o Filipe. Vem cá, Filipe. Nós vamos ouvir o Filipe. Uns minutos. O Filipe é missionário. Aprove a Deus ele estar conosco um período, um tempo.
Ele entendeu de Deus que ele precisava, eu acho, estar conosco. Acho que Deus impulsionou o Felipe, Gabriel está conosco. Está indo para a Itália semana que vem já, dia 25. Nós vamos abençoar eles aqui como igreja, né? E como cidade, né? Ele vai falar aqui, enfim, Deus abençoe. Graça e paz à igreja amada. Nós somos muito lindos para o Senhor. Cada um de nós é muito lindo, é muito precioso para Deus. Sabe? Já ouviu a expressão aquela que a beleza está nos olhos de quem vê? Jesus, ele olha para você e os olhos dele são tão lindos que ele só enxerga a beleza. Ele vê você lindo. Ele vê você maravilhoso. Quero compartilhar com vocês uma palavrinha que está lá em Cantares, livro de Cantares. Cantares no capítulo 4. No versículo 9. Cantares capítulo 4, versículo 9 vai dizer assim: nós somos a noiva, amém? E o Senhor Deus tem nos preparado, nós somos herança de Deus. E Deus tem nos preparado para entregar ao seu Filho Jesus, sem ruga, sem mácula, sem coisa alguma. O Senhor tem nos preparado. E o Senhor nos dá essa palavra dizendo assim, no versículo 9: arrebataste o meu coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste o meu coração com os teus olhares. Aleluia. Você arrebata o coração de Deus. Você entende a profundidade disso? A tua vida arrebata o coração de Deus. Deus é movido por você. Você é precioso para Deus. Mais uma palavra que eu quero compartilhar está em Romanos. O livro de Romanos. No capítulo 4, no versículo 17. E lá diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Jesus já te vê santo. Jesus já te vê limpo. Porque Ele vê o teu coração. Talvez nós ainda falhamos, mas o Senhor sabe quem nós vamos ser lá na frente. O Senhor olha para você e já vê quem você vai ser lá na frente. E Ele chama à existência as coisas que não são como se elas já fossem. Porque Ele sabe quem você é, sabe quem você quer ser e sabe quem você vai ser. Aleluias! Nosso Deus é muito lindo. Irmãos, eu quero compartilhar bem rápido o meu testemunho, porque é assim que eu vejo que Deus me vê. Porque de onde Ele me tirou e como Ele já me enxergava antes onde eu estava e onde eu estou, no coração do Pai, eu nunca imaginava onde eu poderia estar e onde nós todos estamos. Eu me converti em 2010, eu tinha 24 anos na época, hoje eu tenho 32. E a minha vida antes de eu conhecer Jesus era pecado e muito pecado. Muito pecado. Usei drogas por muito tempo, eu estive na prostituição, eu contraí diversas DSTs, eu estive em adultério,
eu fazia apologia às drogas, eu tinha uma banda, nós tocávamos nas boates pelo Rio Grande do Sul, afora, Santa Catarina, e nós estampávamos uma bandeira, e nessa bandeira tinha figuras de drogas, levando jovens a usar drogas pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essa era a minha vida, a vida dos meninos da banda. Estive em adultério, e tudo isso só pode levar a um lugar, a morte e a depressão. Eu me achava num estado profundo de depressão. E eu não conhecia Jesus. Mas hoje eu tenho certeza, como eu falei para vocês, que quando Jesus me olhava, ele já via quem eu ia ser no futuro. Ele já olhava o Felipe lá no futuro. Ele já olhava a minha família lá no futuro. E Deus me deu um sonho. Eu nem conhecia Jesus. E ele trouxe à existência aquilo que não existia. Ele me deu um sonho. E nesse sonho, eu estava num lugar, junto com Deus. Nem sabia que era Deus, que era Jesus. E esse lugar era um lugar totalmente vazio, só tinha água. Não se enxergava fim, só se enxergava que tinha água até aqui assim. Nos calcanhares, aqui assim, e estava eu e Deus. E vinha uma fila de pessoas para nós, e eu ajudava Deus a mergulhar essas pessoas nas águas. E as pessoas eram batizadas, eu não sei, e seguiam o seu rumo. E eu comecei a me questionar, o que é isso? Eu comecei a olhar para o meu corpo e ver o meu corpo deformado em virtude do pecado, das DSTs. E eu falei, Deus, se isso aqui está certo, e se o Senhor existe, isso não está certo. Se o que eu fizesse estivesse certo, isso não estaria acontecendo comigo. E eu comecei a entender que isso não estava certo. E aí Deus me deu a maravilhosa honra de conhecer a minha esposa, que está aqui hoje. Levanta a mão aí, amor. Minha esposa maravilhosa. Eu conheci Jesus através dessa mulher abençoada. E desde então, eu já comecei a sonhar em ser um missionário. Eu tinha muita curiosidade, sempre que o missionário estava por perto, eu tinha muita curiosidade de perguntar, eu ia atrás, eu queria saber como é que era a vida no campo missionário. Quando eu falo de missão, eu digo missão transcultural, todos nós somos missionários. E ela, a princípio, ela não queria esse chamado para missão. A princípio, ela não achava isso interessante, e eu já entendia que tinha chamado para missão transcultural desde que eu conheci a Jesus. E um dia nós fomos num treinamento de jovens da nossa igreja, da igreja que nós fazíamos parte, e na seleção das oficinas, tinha uma oficina de missão transcultural, e obviamente eu me inscrevi nela, e a minha esposa se inscreveu numa oficina de intercessão, porque ela não queria ser missionária, ir para o campo missionário. Mas aí, sabe o que aconteceu? Eu não recebi o chamado missionário, mas ela recebeu lá. Não dá para fugir de Deus, não. Não dá para fugir de Deus, não. Tem 3 coisas que eu falei para Deus, 2 coisas que eu falei para Deus que eu nunca ia fazer. Eu nunca vou morar fora do Brasil. Falava há muito tempo atrás isso. Eu vou morar fora do Brasil. E uma vez eu pude visitar Nápoles, que é a cidade que nós vamos viver. Eu falei, eu nunca moraria nesse lugar, ao pé de um vulcão dos mais perigosos do mundo. Pois é para lá que Deus me mandou. Deus é muito bom. E para você ver como são as coisas de Deus, nenhum de nós tinha então recebido o chamado missionário, e eu queria, mas ela não. Mas na oficina de intercessão, ela recebeu essa palavra, uma profecia de uma irmã que chegou e orou para ela, disse que ela ia ser uma missionária. E como ela não sonhava com isso na época, ela não deu muita bola. Mas com o passar do tempo, Deus foi despertando isso no coração dela para isso. Então Deus começou a nos direcionou à Itália, nos deu uma palavra que nós ficaríamos 1 ano e meio nessa primeira vez, através da palavra e de irmãos que oraram por nós, sem nem saber o direcionamento que Deus já nos estava dando. Um dia eu estava trabalhando onde eu trabalhava numa escola de idiomas lá, e eu estava olhando o mapa mundi. Sabe, quem está conectado com Deus, Deus fala através até do passarinho, de qualquer coisa, Deus fala através das coisas, sabe? Eu estava olhando o mapa mundi, eu estava com o dedo em cima da Itália, assim, e meu celular vibrou. E eu peguei meu celular e olhei assim. Cara, isso nunca mais aconteceu. Depois o celular nunca mais trouxe uma mensagem sozinha da Bíblia assim e apareceu na tela. Foi a única vez que aconteceu, e aconteceu aquela vez, estava escrito assim, ó:
e ficou entre eles 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. Eu falei, poxa vida, Deus deu lugar, deu o tempo que nós vamos ficar lá, nessa primeira viagem. Então, Deus essas coisas Deus faz, Ele fala de várias formas, né? E eu quero compartilhar com os irmãos também que nós vamos, nesse primeiro momento, ficar na cidade de Castellammare di Stabia, que é na província de Nápoles, é uma cidade em Nápoles, na casa de um missionário que já faz trabalho lá, Dario Martini. Ele tinha um ministério chamado Semeadores de Fogo, ele já esteve por aqui, e ele reside lá e tem um trabalho missionário lá, e nos convidou então para fazer parte desse trabalho. E depois desse 1 ano e meio, eu não tenho certeza para onde nós vamos, mas Deus tem aberto portas em outros lugares na Itália, em Roma. Deus abriu uma porta para nós na Índia. Então, a partir daqui, nós somos um barco no mar do Senhor e nós vamos para onde Ele nos levar. Nós vamos trabalhar nessa cidade, auxiliando esse missionário, Dário, na implantação de igrejas nas casas e auxiliar ele. Ele já tem um trabalho, já tem casas que eles estão fazendo discipulado. E templos na Europa quase não existem, templos evangélicos, igrejas evangélicas, a maioria tem portas fechadas, ou um culto na semana. Eu quero só compartilhar um pouquinho da situação da Itália hoje, para que vocês entendam que é trabalho árduo, os campos branquejam, mas nós precisamos de trabalhadores naqueles lugares. E hoje, na Itália, a igreja evangélica é muito pequena, 0,3% da população é evangélica. Ou seja, a cada 100 pessoas, nenhum é evangélico. A cada 1000 pessoas, 3 são evangélicos. Aqui no Brasil, pelo contrário, nós temos praticamente 25% da população evangélica. Na Itália, nós temos 88% da população católica. E enquanto a sociedade tem se aberto um pouco para o evangelho na Itália, o Estado segue discriminando os evangélicos, tentando criar algumas leis. Se há um evento católico evangélico, vamos priorizar o católico. A sociedade tem se aberto, mas o Estado continua discriminando muito os evangélicos, os crentes. E a situação nos campos ela é difícil devido à pouca quantidade de pastores e obreiros, e o avanço é bem lento. Porém, nós estamos felizes, embora o avanço seja lento, porque há 20 anos atrás, a igreja evangélica na Itália se escondia no subsolo. Então, você ter uma igreja hoje florescendo no meio de um lugar desses, é da gente ficar feliz. Glória a Deus, né, irmã? Glória a Deus. Deus está fazendo, Deus está levantando, sim. E há um tempo atrás nem se alugava imóveis para pastores abrirem igreja lá. Se você ia num lugar e dizia que você ia abrir uma igreja evangélica, eles nem alugavam para você. E para eles nós somos traidores porque nós deixamos o catolicismo. Embora nós não sabemos bem como isso vai acontecer, Deus também tem nos direcionado a trabalhar com refugiados que chegam em Nápoles e aos seus arredores. Eu estava um dia na minha sala orando, Deus, o que eu vou fazer lá? Me dá direções, pai, o que eu vou fazer lá? E Deus falou, isso foi uma das primeiras vezes na minha vida que isso aconteceu. Sabe quando Deus fala no teu coração e você, que foi isso, Deus? Ele falou só isso, refugiados. Então nós vamos com 3 palavras, Itália, 1 ano e meio, refugiados. E nós temos também esse trabalho a fazer nas casas. Eu quero só deixar uma semente para a igreja. Cerca de 7 meses atrás eu tomei uma decisão na minha vida. E essa decisão é buscar o Senhor com todas as minhas forças, com todo o meu ser e com tudo o que eu sou. Buscar o Senhor. E se tornou um lema da minha vida, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Eu posso estar na tua presença, no teu templo, todos os dias da minha vida, e contemplar a tua formosura, e inquirir, fazer perguntas, conversar contigo. Isso se tornou algo na minha vida, em primeiro lugar. Irmãos, quando eu tomei essa decisão, tudo mudou. Tudo mudou. Aquilo que o irmão falou aqui na devocional, que ele começou o culto falando, cara, tempo com Deus
Prazer no tempo com Deus é tudo. É tudo. Não tem outro. Não tem como você sonhar em alguma coisa sem você amar ter tempo com Deus. Há um tempo atrás, quando falava de oração comigo, parecia que eu estava pegando um botijão de gás nas costas e carregando. Era horrível. Era horrível. E Deus nos mostra que há um lugar de prazer na oração. Há um lugar de prazer na oração. Quando você começa a entender que Deus te ama a esse ponto, você começa a entender, mesmo que nas tuas falhas, Ele te vê, Ele anseia por ti. E que o irmão falou também, se eu anseio por levantar de manhã e encontrar Jesus, imagina Ele. Ele anseia muito mais que eu. Então, irmãos, eu descobri que eu dormia demais. E eu passei a dormir 7 horas por noite. Se eu dormia às 10, eu acordava às 5. Se eu dormia às 11, eu acordava às 6. E aí eu tinha um tempo, e tenho um tempo maravilhoso com Deus. Eu chegava na minha sala, ligava a água para esquentar, fazia um chá, sento no sofá, falo, agora eu e tu, Pai. Meus irmãos, isso é tão simples, mas é tão transformador. É tão transformador. E o Pai me ensinou que existe um lugar de prazer na presença. Existe um lugar de prazer na oração. Oração hoje para mim já não é mais carregar um botijão de gás nas costas. Oração para mim é prazer. Estar com o Pai hoje é prazer. E tudo muda, irmão. Tudo muda. Eu fiquei mais disposto, porque descobri que 7 horas para mim é suficiente. Esse chá com Jesus mudou a minha vida, o meu entendimento de oração, prazer na presença, a minha vida, a minha família, o meu casamento foi transformado. Porque eu levanto de manhã, eu tenho tempo com Deus, aí eu vejo no relógio, é cedo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lavar a louça. Vou secar a louça para minha esposa, porque quando ela levantar, ela chega lá e a louça está limpa, a casa está limpa, e ela pode ter um tempo com Deus. Essas coisas mudam a tua vida. Hoje nós invertemos lá em casa. Hoje ela acorda de manhã cedo e eu fico de madrugada orando. Mas a bênção é a mesma. Deus tem feito coisas maravilhosas no nosso meio. Eu quero compartilhar mais 3 versículos e acabo aqui. João capítulo 17, versículo 3. Ei, se você não tem prazer de estar com Deus hoje, que graça terá a eternidade? Olha o que diz João 17, versículo 3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviastes. Sabe o que tu vai fazer na eternidade? Conhecer e conhecer e conhecer e conhecer e conhecer o Deus que não tem fim. O Deus que não tem fim. O Deus que não tem fim. É isso que você vai fazer a tua eternidade. Conhecer a Deus. Por isso comece hoje. Comece hoje a conhecer esse Deus maravilhoso. Porque a eternidade está baseada nisso. E nós viemos a essa terra para isso. Esse é o motivo de nós estarmos vivos e respirando. É conhecer esse Deus. Conhecer esse Deus. E se deleitar num Deus que se deleita em nós. Ele se deleita em nós. Ele se deleita em nós. Ele ama a tua presença. Mais do que você ama a presença dele, ele ama a tua presença. Salmo 139. Eu estou falando um pouco, pastor, porque eu creio que essa vai ser a minha única oportunidade antes da viagem. Eu quero deixar aqui tudo que o Senhor me deu para falar. Para a amada noiva dele. Como o Senhor ama a noiva. Salmos 139. Você quer saber o que o Senhor pensa a seu respeito?
Você quer saber o que o Senhor pensa a teu respeito? Salmo 139, versículo 16. Olha o que o teu Deus pensa a teu respeito. Se você às vezes pensou, não, Deus não tem como me amar porque eu sou tão falho. Olha o que Deus pensa a teu respeito. Como Ele te ama. Olha o versículo 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os meus dias. Sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que a areia. E quando acordo, ainda estou contigo, meu Deus. Deus tem milhares de pensamentos ao teu respeito. Milhares e milhares de pensamentos a teu respeito. Deus não pensa só, o meu filho é legal, o meu filho é bom, eu amo meu filho. Deus se preocupa com tudo. Deus se preocupa com cada pensamento, cada sentimento, cada batalha que você luta. Deus pensa em tudo a teu respeito. Tudo. E eu quero te mostrar qual é o teor desses pensamentos que Deus tem a teu respeito. Vamos lá em Jeremias. Jeremias, capítulo 29. Oh, meu Deus, tu és tão bom, tu és tão grande. Ele tem milhões de pensamentos a teu respeito. E olha o teor dos pensamentos do Senhor em respeito a você. Olha o que diz aqui. Pois eu bem sei os planos, e existem outras versões que falam os pensamentos. Pois eu bem sei os pensamentos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus tem milhares de pensamentos ao teu respeito, e são todos de paz e de bem. De paz e de bem, não de mal, e de bem, para vos dar um futuro, um fim e uma esperança. Aleluias. Aleluias. Bem, irmãos, nós vamos estar lançando uma semente na Itália. Nós sempre fazemos isso aqui. Nós também vamos estar orando para o casal, enviando eles à Itália. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, irmão. Aleluia. Tremendo isso. A gente fala, eu entrego minha vida para Jesus. Como é isso de verdade mesmo? Como é que funciona isso? Quando a gente vê alguém largar faculdade, sonhos, empresa, escola, faculdade, os filhos, e decide ir para uma nação estranha, de uma língua estranha, e então viver para Jesus é realmente lindo demais. Abra sua Bíblia, num termo que ninguém conhece, um texto, Salmo 23. Ninguém conhece, né? Sim, Senhor, Tu és poderoso. Nós abençoamos os dizimistas, os ofertantes dessa casa, Senhor. Tu és um Deus poderoso. Tire uma canção do teu interior. Diga
Diga para ele que ele tem poder de dominar a sua vida. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Tu és poderoso mesmo, Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me-ei em fazem pastos verdejantes. Guia mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge com óleo a minha cabeça e meu cálice transborda. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Interceda por essa palavra, em nome de Jesus. Estenda a tua mão e interceda por ela. Senhor, por nós mesmos, nós nada podemos liberar, Senhor, mas o teu Espírito está aqui nesse lugar. Nessa noite nós clamamos, Deus, para que nós sejamos enraizados, Senhor, no lugar de pastoreio, Senhor. Papai, em nome de Jesus, toma esse lugar, é totalmente teu. Aleluia. Pastoreio é a escolha de todo homem. É uma escolha do homem. Entre milhares e milhares e milhares de adultos, velhos, crianças, homens, mulheres, jovens, Deus levanta alguns para pastorear. Então nós ouvimos Davi dizer: Senhor, tu és o meu pastor. Tu és o meu pastor. A Bíblia ela não contém contradições quando nós declaramos ela e nós acreditamos de verdade. Quando ele diz: Senhor, tu és o meu pastor, Davi estava reafirmando e desenvolvendo dentro dele o pastoreio que ele descobriu. Não foi dentro da sinagoga, não foi no palácio do rei, mas foi no seu secreto, nos campos. Um pastor sendo pastoreado. Um pastor que se permitiu a ser pastoreado. Ali começou um ministério, na verdade. Uma relação, um desenvolvimento de uma história. Nós precisamos entender isso. Entender que um desenvolvimento de um relacionamento com o Senhor não é apenas de lábios. Nós vemos tantas histórias de homens que entenderam algumas guloseimas do Senhor e não perderam na sua vida a força, nem a fé, nem o gozo, nem a alegria, no meio de tantas tempestades. Um homem que talvez na sua essência era rejeitado da sua família. Talvez ele tinha que procurar seu próprio alimento, porque seus irmãos eram guerreiros, estavam na maioria das vezes em guerras. E ele estava lá cuidando do rebanho. Um homem que desenvolveu ali canções. Certamente o Senhor desenvolveu ali um pastor. Mas não apenas um pastor, mas um pastor que entendeu que precisava ser pastoreado.
uma escolha. O que nos falta de verdade para nós aprendermos a glorificar o Senhor? Gratidão é um bom nome para nós expressarmos o nosso amor pelo maior pastor que a humanidade podia conhecer. Canções eternizadas ao ponto de alguns religiosos, e nós podemos até se englobar nele, talvez em outros tempos, de deixar aberta essa página como um amuleto em nossas casas. Ou é esse ou é 91? Qual você deixava aberto? Tamanha é a força que tem uma palavra gerada no meio de um tempo de guerra. O segredo é deixar ser pastoreado, irmãos. É viver a porção que Deus tem para nós. E tudo no Senhor nos leva a um propósito. Talvez a porção dos irmãos de Davi não fosse a mesma porção que Davi tinha. Os privilégios, os adornos do seu pai, de Jessé, enfim, sua família. O reconhecimento, talvez, na sociedade da época. Mas existia alguém que reconhecia, alguém que enxergava o coração desse homem. E para nós entendermos o propósito, nós precisamos navegar um pouquinho na palavra para entender o que representa o propósito na vida de alguém que decide ser pastoreado. Ora, havia um homem rico que vestia de púrpura linho finíssimo, e em todos os dias regalava esplendidamente em seu portão deitado um mendigo chamado Lázaro. E tudo ele coberto de úlceras. Esta é uma situação de um homem vivendo uma situação extremamente difícil, mas que nós acreditamos que foi pastoreado pelo Senhor. Porque a Bíblia relata passagens incríveis onde homens que tiveram na sua vida humana dificuldades então, mas conseguiam viver na porção que Deus dava. E homens que não entenderam o propósito, com linhos finíssimos, diz aqui a palavra, mas que não entendeu o propósito dos seus recursos. Ou não cobiçar, como Geazi. Geazi, para quem não conhece a história, era um moço que andava com Eliseu. E a palavra diz que Geazi teve visões esplendorosas diante do Senhor. Ele conseguiu ver um mundo espiritual e teve experiências muito tremendas. Mas num dado momento, quando Naamã ia numa pequena distância, Geazi, então, um moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que não poupou o sírio Naamã, não recebendo a mão dele a coisa alguma que trazia. Que vive o Senhor, e hei de correr atrás dele e receber alguma coisa. E a palavra diz então que Geazi, por cobiçar, ele acabou recebendo de presente a lepra que estava em Naamã. Alguém que andava com um profeta como Eliseu e não entendeu o seu pastoreio. A promessa de Deus em nossa vida não é nós não passarmos por dificuldade, irmãos. Mas a palavra, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No original, o Senhor é meu pastor e nada sentirei falta. Nada sentirei falta. Viver com a porção que Deus dá e continuar
sorrindo, amando o Senhor. Deus insiste em algumas formas de nos ensinar, falando de abundância no meio de algumas dificuldades, falando de graça no meio das tempestades. Porque, irmãos, bonança e viver na porção que Deus dá, ele tem um espírito contrário. E esse espírito é um espírito de miséria. Espírito de miséria é não entender as misericórdias do Senhor, porque a miséria, ela quando o homem ou a mulher não consegue entender que as misericórdias do Senhor elas se renovam. Então, o espírito de miséria está na pessoa. Por isso que algumas pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro, eles não conseguem viver com a porção que Deus dá. Então isso tem afastado muitas pessoas do Senhor, por não entender o propósito, porque às vezes Deus ele mantém a gente de tal maneira porque ele sabe que se algum recurso chegar à mão, a pessoa se perde. Ela se perde totalmente. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, como nós não podemos cooperar dentro da porção que Deus nos dá? Que tipo de amor nós expressamos para o Senhor? E o espírito de miséria está relacionado com o espírito de avareza também. Existe um irmão gêmeo. O espírito de miséria e o espírito de avareza. Eles não são primos, são irmãos. Pessoas que retêm. Isso é um engano de Satanás, criando um estilo próprio. Tem um nome para isso. O nome é egoísmo, é meu. Tudo é meu. Então, nós não veremos jamais um homem e uma mulher assim, com um coração como o de Davi, deixando ser pastoreado. Por isso que o Yeshua nos trouxe para nós uma ampliação do meu. Pai é nosso. O Pai é nosso. Só Jesus podia chamar o Pai de meu. Coisa linda, irmãos, nós poder ver a ampliação do novo. Nós estávamos orando lá em cima e aí eu trouxe uma revelação da palavra. Ela disse: Senhor, libera uma espada nova. E na hora o Espírito Santo me trouxe essa verdade. Nós não podemos enfrentar guerras novas com armas velhas. E a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã, então nós podemos tomar em punho uma arma nova. Então, quando o Senhor amplia, nós começamos a entender os pastos verdejantes. Os pastos verdejantes não são destinados àqueles que estão cansados apenas. É aqueles que não se cansam, que têm força para chegar até o pasto. Talvez alguns irmãos da cadeira do seu lado que está vazia, era destinada a alguém que precisava de pasto nessa noite. Vamos trazer isso para o Espírito, amém, irmãos? Alimento
alimento espiritual. Às vezes nós vimos as pessoas falarem em lugar de descanso, lugar de repouso, para a pessoa parar como se fosse um estágio de passagem. E na verdade, nós precisamos chegar até esse lugar. Não te fazer desistir. Não hesitar de chegar no lugar de descanso. Gerar energia onde não tem, se renovar pela palavra do Senhor. Desembainhar a espada e entender que você é parte das fileiras do Senhor. Entender a eclésia, entender o tempo do cuidado do Senhor para conosco. De entender que as únicas coisas que nos afastam do Senhor além do pecado é a murmuração. Eu estava escrevendo essa palavra e na TV eu estava passando os 10 mandamentos. Uau, aquele antigão do Faraó Carequinha. Não era você, Luizinho. Você não é faraó, você é filho de Deus Altíssimo. E ali, eu ouvindo aquelas coisas, meu Deus, cara, a murmuração nos lábios, afastando tanto do pastoreio, muito sofrimento no povo, sendo que eles recebiam tudo do Pai, alimento, a roupa não desgastava, o calçado. Eles viram milagres, o mar se abrindo e a terra brotando água onde não existia. Então, esse processo fez até o pastor pecar. E no final, Moisés lhe diz assim, então, ei, Deus falou comigo que eu não entrarei na terra prometida porque eu me iludi e eu fiz coisas que não precisava fazer. Mas Deus lá no meio, então, se compadeceu e levantou alguém que foi pastoreado o tempo todo. Que entendeu a missão, entendeu o chamado, não murmurou, não olhou para as dificuldades, passou para o outro lado do Jordão, e enxergou sim dificuldades no entrar, mas não murmurou de jeito e maneira, porque andava sob uma palavra. Quando ele recebeu o cajado então de Moisés, ele recebeu cheio de autoridade. Então, esse lugar de pastos verdejantes é o lugar de sarar nossa alma. Sabe, nós precisamos entender que as curas que Deus faz é uma parte manifesta da sua presença, mas ser sarado é algo muito maior. Quando ele fala que pelas pisaduras dele nós seremos sarados, eu imagino que é uma amplitude como Jesus fez na sua palavra. E ele repete isso em Lucas, capítulo 10, se não me engano. Ele sara as prisões de almas através do seu Espírito. Uma pessoa que vive na prisão de alma, ela não consegue desfrutar do pasto verdejante. Ele passa a vida inteira atribulado, sem desfrutar dos benefícios do Senhor. Irmão, nós precisamos entender que quando nós voltamos para casa, nós precisamos levar algo que mude a nossa história. É por isso que nós não precisamos mais uma geração de pregadores que trazem uma palavra nova, uma nova versão da palavra já pregada. Nós precisamos de entrar no lugar de libertação. E a libertação é quando a palavra ela faz efeito sobre a nossa vida.
Então nós desfrutamos do lugar de descanso. Caso contrário, o culto que deveria começar na segunda-feira, para terminar no domingo à noite, ele encerra. É zerado. Sabe, tem algumas pessoas que conseguem expressar isso na face, que desfrutam dos passos verdaderos. Basta tu olhar para ela. Você é uma delas. Traz o Paulo aí. Transparece, transborda. O amor de Deus, ele sai pelos poros. Ele exala o amor do Senhor. O amor do Senhor é como um perfume, capaz de dar um tamanho do perdão, do tamanho da cruz. Não tem o coração julgador. Reconhece que precisa de alimento e que precisa ser pastoreado. Experimenta a paz que vem de Jesus, porque a paz que ele dá, homem nenhum pode ter por si mesmo. Recurso nenhum pode comprar. E quando dele se cumpre, também da mesma maneira quando nós deixamos de ser conduzidos por ele. Quando nós deixamos de ser pastoreados, então também se cumpre a palavra. Princípios de Deus que levam para uma outra etapa, refrigera a minha alma. Aquele que busca encontra a promessa de consolo. A palavra de consolo sempre está à nossa porta. Porque o dia mau, irmãos, todos nós temos. Qual de nós que não tem o dia mau, irmão? E que precisa do Consolador? Que necessita. Então Jeremias diz: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei em todas as nações, em todos os lugares por onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei então trazer-vos um lugar de onde transportei. Jeremias 29, 14. Voltando a Sião, irmãos. Voltando a Sião, voltando para o lugar onde tudo gerou. Voltando a Sião, um povo espalhado, um povo que não congregava mais, que já não acreditava mais na igreja, que não acreditava mais numa palavra que liberta. E aí volta para casa, encontra no mesmo lugar. É isso que nós estávamos cantando antes, irmãos. Que vai chegar a hora de nós estarmos diante dele, então, aleluiados por inteiro, e poder cantar santo, santo. Na eternidade, nós falamos sobre isso antes. Simples assim. É a palavra que Deus deu à pastora Marta. Que nós voltaríamos a Sião, e o lugar que nós pisaríamos os pés. E Deus gerou no coração dela, ela levou lá e me levou um tênis novinho, zerado aqui. Ontem. É do pastor Carlos. Eu disse: eu vou pisar em Israel com esse sapato, por causa da palavra que Deus liberou no coração deles. Dia 27 de outubro eu vou pisar em Israel com esse sapato aqui, voltando a Sião. Sabe, Deus, Ele coloca uma palavra para nós voltar sempre ao lugar da origem. E a igreja era o lugar da origem, onde o Senhor Jesus conseguiu mudar o cenário. E conseguir trazer uma igreja que já não era mais algo físico, algo gerado entre quatro paredes.
onde os caras da gravata vermelha tomavam conta. Ou melhor dizendo, aquelas roupas de sacerdócio. Que negócio da cabeça. Eles falavam uma palavra que brotava do Jordão, que brotava debaixo da árvore dos campos, e trazia uma liberdade que o povo não conhecia. Não chamava mais o Deus dos meus pais, o Deus dos meus pais, Deus de Jacó, Deus de Abraão. Eles começaram a trazer o meu papai. E agora aquilo que é meu se torna nosso. Jesus lhe trouxe essa concepção daquilo que era só dele se transformar em nós, porque ele era unigênito, ele passou a ser primogênito. Então ele dividiu conosco a paternidade. E aí então ele trouxe para nós a possibilidade de ir para os pastos verdejantes. Por que uma possibilidade? Porque é a escolha do coração de cada pessoa. Pastoreio é uma escolha. A intensidade é a resposta para que muitos que ainda procuram resposta. Nós estávamos na sala de oração aqui na sexta-feira, uma galera aqui. E foi uma chapaceira, irmãos. Mas nós estávamos tão intensos, cara. E Jesus, eu acho que olhou e fez um zap para nós ali. E nós, no final das contas, se jogamos no chão aqui e terminamos dessa forma, profetizando sobre a nação. Dentro de uma porção que Deus nos liberou. A misericórdia do Senhor, ele refrigera a nossa alma. A alma, ela precisa da água do Espírito. Porque o fogo nos prova, mas a que refrigera é a água. Nós precisamos. Um pasto só vai crescer aonde existir água. Ainda que nós andássemos nos vales sombrios da morte, ainda que nós passássemos por dificuldades, e muitas dificuldades, às vezes com a saúde complicada, falta de recurso, coisas que os mártires tiravam de letra. Aqueles que andavam com Jesus, irmãos, tiravam de letra. Tanto que Paulo, que viveu tempo depois, ele disse: ei, eu aprendi a viver tanto na bonança quanto na fartura. Viver na porção. Mas ele também andou no vale da morte. E assombrou a ideia de ter que dar sua vida, então, por amor a um povo que nem era dele. Era apenas de cidadania romana. Então o Espírito Santo diz: ei, é por este aí que você vai ter que gerar a minha igreja. Lá onde tu está indo, Felipe? É lá que Paulo gerou nos calabouços. Os mártires tiravam de letra por causa da obediência. Eles entenderam que estar na montanha ou estar no vale são tempos diferentes, mas das duas maneiras aprender a adorar o Senhor. Porque adorar ao Senhor enquanto está tudo bem conosco, está no monte, irmãos, é maravilhoso. É barbada demais.
Mas aprender a adorar o Senhor quando nós estamos no vale. Meu Deus. Este lugar, é este lugar que nos dá o selo do Senhor. Então, o vale é cura para que nós venhamos estar nos pastos ainda mais verdes. O vale é lugar que nós somos conduzidos por Deus para aprender a ser pastoreado. O Senhor é bom conosco o tempo todo, não é bom? Será que Ele é bom conosco só apenas quando está tudo bem conosco? Sabe, nós estamos vivendo uma situação difícil lá de hospital, CTI e aquelas coisas todas. Por outro lado, a gente está vendo crianças nascerem. Então, o Senhor é bom quando nós passamos por um tempo difícil. O Senhor é bom quando nós vemos um nascimento acontecendo. Em qual momento nós entendemos que o Senhor é bom? Quando nós estamos no vale? Ou quando nós estamos desfrutando, então, dos benefícios de Deus? Quantas vezes nós vimos os mártires adorando a Deus? Paulo e Silas. Tirando uma igreja na casa do carcereiro. Quando nós pedimos a obediência, nós entendemos o sacrifício do vale. Ele está sempre para cumprir conosco a sua palavra até nos momentos de dores. Por isso que depois disso, Ele ainda exige que nós venhamos preparar uma mesa. Melhor. Prepare uma mesa perante os meus inimigos. Cara, a mesa não é para nós ainda. Na presença, quem são os nossos inimigos? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, os nossos inimigos não são estes. Davi estava falando dos inimigos que estão nas regiões celestiais. Não estava falando dos guerreiros que estavam lá, os amalequitas, os amonitas, sei lá o que for. Quem é o nosso adversário de verdade? Qual a mesa? Como nós devemos se portar? Como Ele prepara? Quem tem que servir somos nós. Ele prepara e nós servimos. Eita! Pegou aí? Ele prepara e nós servimos. A melhor coisa que nós podemos fazer é servir. Servir. Um pastor que entende o seu chamado para servir, Deus olha com outros olhos. Quanto maior a responsabilidade, maior é o serviço de servir. Coisa linda. Nós entendemos que o nosso chamado, ele é chamado para servir. Que não é exercer autoridade sobre pessoas, mas sempre em favor delas. Meu Deus. Assim os inimigos do homem serão na sua própria casa. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Então, toma sua cruz e após mim segue-me. Ou não é digno de mim. Sabe, esse é o lugar de permanência do vale. Obrigado pelo download fresquinho, Senhor. Esse é o lugar de permanência do vale. Quando nós não entendemos o amor que precisamos expressar para o Senhor. Quando nós entendemos
que o nosso amor, que nós temos que liberar para o Senhor, ele tem que ser na porção que Jesus liberou para nós. Então nós saímos do vale. Mas quando nós amamos a nossa família mais do que o Senhor, nós ficamos no vale. É só um exemplo, bem, irmãos? Porque depois disso, a vara e o cajado, perdão, é a esperança, é o socorro. A vara e o cajado, elas têm funções semelhantes. Ela guia para nós não se perdermos, mas ela ensina quando nós deixamos ser ministrados. Ela nos leva para lugar de provisão, como por exemplo a casa do Senhor. Sim, irmãos, a casa do Senhor é provisão. A Bíblia fala que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Para quem entende a primeira casa vai entender muito melhor a segunda. Porque o ambiente de glória é nós que geramos. Nós já geramos o ambiente, então a glória se manifesta. Jesus. É um lugar de proteção, de legado, de cuidado. Um telhado criado por papai. É a sombra do esconderijo de Davi. Sabe aquele que entende que tem que correr. Por isso que ele fala no final: e habitarei todos os dias na casa do Senhor. Ele estava dizendo: olha, o vale da sombra da morte é um lugar transitório. Mas a sombra do esconderijo, ele é eterno. Então nós corremos, só precisamos correr para a sombra do esconderijo, que é eterno. Então Deus nos cuida. Quando nós saímos da casa, estamos sujeitos ao que? Aos verdugos. Quando nós decidimos andar por nós mesmos, existem alguns principados que não vêm para matar, só vêm para trazer confusão, tortura. Mas aquele que é corrigido na presença de Jeová, sem murmuração, entenderão que bondade e misericórdia vão seguir. Bondade, a candeia dos olhos, de sorte que são teus olhos. Se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Aí está a bondade. Misericórdia. Mateus capítulo 6, 22. Benignidade do Senhor jamais acaba, e as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. E a minha porção, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Lamentações 3, 22. Bondade e misericórdia também são irmãos. A bênção seguirá aquele que adora e reconhece a bondade como atos de gratidão. E na casa do Senhor, então, habitaremos. Há uma promessa no tempo de escolha, que é nesse tempo, para o tempo dele, que é a recompensa. Hoje nós vivemos o tempo da escolha, mas vai chegar o tempo da recompensa, onde a adoração será alimento, e a água do Espírito será o oxigênio, e o nutriente será a sua glória. Irmão, alguém aqui já surfou? Okay. Surfista de água doce. Mas imagine o surfista. A glória do surfista é quando ele consegue vencer a onda.
E a onda vem. E ele começa a surfar na onda. E aí vem a segunda onda. Imagine a glória do Senhor. Ele vem como uma onda. E aí tu grita, santo. Aí passou aquela onda. E aí vem outra onda. E tu grita, santo de novo. Tu alimentado pelos ambientes de glória. Aleluia. A glória da segunda casa, irmãos. Por isso glorifique o Senhor. Glorifique Ele. Isso. Nada mais a não ser passar então pelas promessas já consolidadas. Promessas já consumado, como disse Jesus. Tudo está consumado. Quantas vezes, queridos, nós prometemos coisas e não cumprimos? Fala a verdade. Quantas vezes nós começamos algo e não terminamos? Nós precisamos reconhecer diante de Deus. Se nós quisermos desfrutar da glória da segunda casa, nós precisamos entender a primeira. Certamente os olhos, onde os olhos jamais viram e mente jamais é capaz de imaginar. Aquele que compreende a eternidade compreende o seu amor. Ele compreende o que está fazendo num lugar como esse. Ele reconhece que a glória é um ambiente que nós preparamos. O Senhor só vai manifestar a glória num ambiente quando os sacerdotes entenderem o seu lugar no corpo de Cristo. E não dar ênfase àquilo que não precisa se dar ênfase. Há uma escolha, irmãos. O campo da escolha, queridos, é um campo onde o homem deveria entender que o livre-arbítrio ele vem até nós conhecermos Jesus. Até nós entendemos o plano de salvação. Até nós entendemos o lugar que nós deveríamos ir. Até entendemos que o rio é o mesmo, quem escolhe a profundidade somos nós. Se nós quisermos ficar pela água, pelo tornozelo, Deus vai permitir. Mas se nós quisermos entrar num outro lugar, nós precisamos permitir que o Senhor nos pastoreie. Por isso que essa palavra é muito mais que um amuleto. E nós, quando estiver faltando dinheiro, nós começamos a declarar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando o Senhor é nosso pastor, irmãos, nós entendemos nosso lugar no corpo de Cristo. O Espírito Santo quer nos desafiar nessa noite. Talvez alguns de nós precisa dar permissão para o Senhor nessa noite. Eu passei no WhatsApp hoje uma imagem falando: eis que estou à porta e bato. Se tu abrires teu coração, eu cearei contigo e você comigo. Mas na hora que eu passei a mensagem, o Espírito Santo falou no meu coração: mas essa não é para essa igreja. Mas eu já tinha enviado. Porque essa palavra foi enviada para a igreja de Laodiceia. E nós temos crido nesses dias que essa não é essa igreja aqui. Meu Deus, eu tive que recolher a palavra de volta espiritualmente. Senhor, nós queremos ir para Filadélfia.
Queria te convidar a você colocar de pé. A palavra do Senhor, ela é como uma onda. Você pode pegar ela ou você pode deixar ela embora. E sabe o que vai acontecer? Tu vai ter que remar de novo e esperar a próxima vir. É a nossa escolha de deixar ou não o Espírito Santo nos cuidar. Eu vou para o meu Pai e eu deixo sobre vós o meu Espírito, aquele que será o Consolador, o guardador até os últimos dias. Nós temos algumas placas aqui que falam crescendo em Deus, crescendo em Deus, crescendo em Deus. Como nós podemos crescer em Deus se não deixar o Senhor nos guardar? O Senhor nos cuidar. O Senhor nos ministrar e nós aplicarmos aquilo que Ele nos ministrou. Transformado o evangelho teológico no evangelho prático. Como você gostaria de terminar, ou melhor, começar esse culto? Porque o culto deveria começar quando termina a reunião. Pegou? Nós não viemos para a igreja adorar o Senhor, nós viemos adorando o Senhor. São conceitos que a gente muda no nosso coração e começa a entender a chama. E a chama, quando ela acende, ela nos leva para um outro lugar. Alguns de nós nessa noite precisa romper com o lacre, tirar a rolha e dizer de verdade para o Senhor: Senhor, eu hoje libero a minha alma para que teu Espírito coordene os meus movimentos. O Espírito da profecia está neste lugar. Eu preciso que você toque na vida de alguém nessa noite. É como se você permitisse o Senhor te tocar. Se junte aí em 2, 3 irmãos e comece a tocar a vida de alguém. É como se tu desse permissão ao Senhor: Senhor, eu quero ser tocado. E comece a orar por ele, orar com ele, melhor dizendo. Porque nós orar por pessoas nós já fazemos. Nós precisamos orar com as pessoas. Começa a liberar uma palavra de vida. Senhor, nos leva à convicção, Senhor, que nós precisamos ser tocados. Nos toca, Jesus. Nos toca, Senhor. Nos toca com uma palavra de vida, Senhor. O Senhor nos leva a romper nessa noite, Senhor. Sim, Senhor. Nós decidimos, Senhor, como igreja do Senhor, a deixar ser pastoreado pelo Teu Espírito. Oh, aleluia, Jesus. Vem com o peso da tua glória. Oh, aleluia. Me cobrir. Visão de longo alcance, Senhor. Flua ao rio. Que a verdade
do teu Jesus. reino. Vem com o peso da tua glória. Sim, Senhor, quebra grilhões essa noite, Senhor. Vem com o peso da tua glória. Sim, Jesus. Vem com o peso da tua glória. Me cubrir, flua o rio de vida. Sim, Senhor. Que a verdade do teu reino vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória. Flua o rio de vida aqui. Que a verdade do teu reino vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória me cobrir. Flua o rio de vida. Na verdade do teu reino. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória aqui. Flua o rio de vida aqui. Que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito, Senhor, que nunca deixa desamparado. Aleluia. É a nossa companhia perfeita, Senhor. Sem ti nós não podemos viver, Senhor. E o dia que o Senhor cerrar os nossos olhos, então, Senhor, poderemos desfrutar de tudo isso, Senhor. Aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. Louvado seja teu nome, Senhor.
Aleluia. Há alguém em nosso meio que nessa noite quer reconhecer diante de Deus que não tem permitido ser pastoreado e quer reconciliar a sua vida com Ele. Nós queremos orar com você. Se você tiver coragem o bastante para vir aqui à frente, nós vamos orar com você. Há alguém em nosso meio que tem... Amém, glória a Deus. Pode aplaudir eles, amém, irmãos? Amém. Há mais alguém, irmãos? Aleluia. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. O Espírito Santo ministrou comigo isso. Nós vamos orar agora. Amém. Estenda a tua mão sobre ele, você que tem deixado Deus pastorear. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós liberamos, Deus. Nós liberamos sobre eles, Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus. A unção do bom pastor, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Aquele que nunca deixa um filho desamparado, Senhor. Pai, toca na intimidade dele, Senhor. Toca na intimidade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus. Toca, Senhor. Aleluia, Senhor. Libera pureza, Senhor, nas suas almas, Senhor. O bom pastor está aqui, aleluia, Senhor. Ele chama pelo nome. E é pelo nome que ele chama. Ele chama, aleluia, Senhor. Ele chama. Ele chama, Senhor. Sim, Jesus. Aleluia, Senhor. O Senhor, lá, vamos por lá aqui nessa noite, Senhor. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. É assim que nós oramos, Deus. E nós cremos, Senhor. Muito obrigado, Deus Espírito, pelo teu amor que está sobre nós. Aleluia. 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 Louvado seja o teu nome, Senhor. É o nosso tempo. É o nosso tempo da escolha. É nesse tempo da escolha que o Senhor nos leva, Deus. Aleluia. Para o lugar de desfrute. Aquele que semeia com lágrimas vai colher com júbilo. Aleluia. Oh, glórias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Filipe e Gabriele, nós vamos orar por vocês pelo envio e nós vamos semear na vida de vocês, amém? Se você sentir no coração de semear, semeia no campo missionário, amém? Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu Espírito. Nós abençoamos a vida do Filipe e da Gabriele, Senhor, e da Nicole, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Nós enviamos eles à Itália, Senhor, uma igreja missionária, Senhor, missões evangelísticas, Senhor. Nós somos missionários, Senhor. Sim, Deus, nós enviamos, Pai. Nós semeamos, Deus, no campo missionário, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de nós ter uma missão aqui na terra, Senhor. Nossa cidade envia, Deus, essa família, Deus. Aleluia. Que eles possam semear nos italianos, Deus. Aleluia, Senhor. E que a nossa geração possa colher, Senhor. Nossos filhos irão para a Itália. Em nome de Jesus, Senhor. Nossos filhos irão, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Com o peso da tua glória, vou ao rio
a verdade do teu reino. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória. Nós queremos chamar os aniversariantes, nós queremos orar também e depois nós estamos indo para casa. Amém? Valderson, quem mais? Tem mais gente. Amém. A Duda, claro, né? Tem mais? Eu sei que tem. Ah, Cid. Ah, aí mesmo. Ah, Timóteo, né? O Faro, Pavani. Mais alguém? Uma, duas, três. Pastor Carlos não está aí? Pastor Mauro, vem cá, pastor. Vamos orar. Eita Deus. Glória a Deus, tendo as mãos para cá, abençoa a vida dos irmãos. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, Senhor. E nessa semana, Senhor, nesse dia, eles receberam, Deus, de Ti mais um ano, Deus, poder comemorar com suas famílias, Senhor, a vida que o Senhor tem estabelecido sobre eles. E a nossa oração é que eles possam descobrir em Ti, Senhor, cada dia mais da Tua paternidade, do Teu amor, da Tua graça. E nós sabemos que o Senhor, como Pai, sempre tem presente aos Seus filhos. Sim, Senhor, vem sobre o coração deles, Pai, e ministra, Senhor, um presente essa noite, Pai. Aquilo que eles necessitam de verdade, Pai. Nós abençoamos como igreja, Senhor, nós abençoamos seus lares, suas casas, seus trabalhos. Senhor, nós pedimos que o Senhor os abençoe e os guarde nesse dia, em nome de Jesus. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amanhã à noite tem oração de mulheres aqui neste lugar às 20 horas. É isso? 19h30. Amém? Quarta-feira, um culto sobrenatural no Senhor. Amém? Vamos para casa. Se você quiser ficar na comunhão dos irmãos, tem cantina aí. Amém? Estenda a mão para o céu, então. Pai, em nome de Jesus, Deus. Que a luz do Senhor resplandeça, Deus, sobre cada rosto, Deus, nas mãos que Deus que levantam o Senhor. Dê uma semana, Deus, de bênção, de graça, e que teu Espírito flua em nossos corações. Nós proibimos que a palavra seja tomada, Senhor. Que seja, Deus, arrancada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vai na paz do Senhor. Você que veio pela primeira vez, nós temos um presente para te dar aqui. Aqui, nesse canto aqui, o pastor Mauro está ali. Tem um presente para dar para você, se leva como presente para casa. Amém? Que Deus te abençoe.